Vem, Candy. Maravilhoso. João. Não pensa que é porque eu vim pra frente eu vou responder nada, eu não vou. Pelo menos não dá pra se esconder, né? Então, alguém quer falar a respeito, só um resuminho do que a gente conversou na aula passada? Quem pode aí falar pra gente um pouquinho? É pastor que sabe. A gente falou da importância da doutrina da salvação, né? Começou com o texto de Lucas 19:10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Maravilhoso. Aí você colocou os pontos que a gente ia abordar, né? Uhum. A diferença do cristianismo, a visão errada do pecado. Sobre também Satanás e seu poder de persuasão, em Lucas 4, 6, 7, né? Isso. Sobre a tentação de Eva, a queda do homem, em Gênesis 3:1, Gênesis 3:2. Boa. Então, o que eu entendi, a gente hoje pode basear o conteúdo que a gente aprendeu e vamos usar 3 pontos ou 3 ícones, né? Então, tem um homem com a sua essência pecaminosa, tem Deus com a sua essência santa e tem Cristo com a sua essência de redenção, né, e de mediação entre nós e Deus, né? Então é basicamente o que a gente aprendeu nas últimas 2 aulas. Então a gente entender qual era o nosso lado da história, entender qual era o lado de Deus na história e o papel de Cristo para intermediar essa relação. Amém? Então, para a gente também abordar, eu deixei 3 perguntas na última aula, certo? Alguém pode me responder qual é o grande diferencial do cristianismo? O que nos diferencia de outras religiões, de outras fés? Virou na hora. Pode A falar. graça, onde a gente só encontra a salvação através de Jesus Cristo. Não de obras, nem nada assim. Sim, é isso. Então, a principal característica da nossa fé, do que a gente acredita. A salvação pela graça? E a salvação, exatamente. Salvação. É uma religião de salvação. Né? A base da nossa fé é a salvação. Se não houver salvação, a nossa fé não faz sentido, entendeu? Não tem o porquê a gente acreditar se a nossa fé não gerar essa esperança na salvação. Porque a nossa fé é embasada nisso, na salvação. E não simplesmente na salvação por si só, mas entender e reconhecer que há um Salvador único e verdadeiro. Não tem como ter um outro Salvador, não tem como intermédio de algum outro. Amém? Qual é o papel de Satanás? Matar, roubar, Isso aí, ó. Esse aí, ó. coloquei tentar afastar a gente de Deus, nos enganando, acusando e nos incentivando a pecar. Exatamente. Buscando também destruir a nossa fé, incitar o pecado. Porque ó, o primeiro sentimento, após as escamas caírem de Adão e Eva, o quê? A culpa, a vergonha. Então a primeira coisa que Satanás pôde oferecer para o casal foi totalmente contrário do que ele prometeu. Entendeu? Ele prometeu, ó, você vai ter um conhecimento similar ao de Deus, você vai ter acesso ao conhecimento que ele tem, à compreensão das coisas como ele tem. A primeira sensação, o primeiro sentimento foi vergonha, culpa, se sentir exposto. Aí depois começar a trabalhar, né? Ô Adão, né? Meu Deus, né? A pior seta que essa história nos trouxe foi o suor do nosso trabalho. Qual foi a razão espiritual da morte de Cristo?
Pode. Assumindo os pecados do mundo, sofrendo a punição, a morte, né? Perfeito. E essa punição seria para a humanidade, permitindo o perdão e a conciliação. Perfeito. Ou seja, é uma morte com propósito. Não é uma morte que foi sendo escrita no decorrer da história. É uma morte que já estava planejada antes da fundação do mundo. É uma morte que já estava toda desenhada antes mesmo de nós existirmos. A chance de salvação nossa já estava escrita. Não é que Cristo veio à Terra e foram acontecendo situações. Não é que Cristo chegou aqui e foi vivendo, olha, eu tenho opção disso, opção daquilo, então eu vou caminhar aqui. E de repente apareceu uma situação a qual ele foi alertado, foi informado que haveria necessidade de morrer por nós. Ele já veio para essa terra com essa missão, com essa convicção. Até mesmo na cruz, naqueles últimos momentos, quando a população olhava para ele e falava, se tu é de fato Cristo, desça daí. Ele não fez questão nenhuma de embolsar nenhuma reação. Se fosse algo que acontecesse no meio da história, ele ia pensar, poxa, faz sentido o que eles estão falando. Eu senti esse poder, eu sei de onde eu vim. Então eu posso reagir assim. Eu posso de fato clamar e uma legião de anjos pode vir aqui e me tirar da cruz. As coisas podem de fato acontecer dessa forma. Mas ele já compreendia o seu propósito. Antes mesmo de se fazer homem nessa terra, ele já tinha entendimento do que ele ia fazer aqui. É por isso que a dor veio, a aflição veio, o clamor e a tristeza de saber que o nosso Deus ele tinha um sentimento de abandono naquele momento, porque ele sabia que era necessário. Ele sabia que esse sentimento de abandono viria porque ele se fez pecado por nós. Então, de fato, ele ia ter essa primeira ruptura com o Pai, uma vivência, uma experiência que até então nunca tinha acontecido, de o Pai ter virado as costas. E isso aconteceu por causa de mim, por causa de você. Essa oportunidade só surgiu através do sangue precioso de Cristo Jesus. Amém? Então hoje, a aula 3, nós vamos falar sobre a variedade de termos no Antigo Testamento relacionados à salvação. Nós sabemos que, e é uma coisa que eu vou trazer aqui como um primeiro ponto também, a divisão testamentária e suas subdivisões. A palavra no hebraico, palavras no hebraico descritas no Velho Testamento que remetem à salvação. Então, basicamente, nós vamos abordar esses dois pontos essa noite. Nós vamos ter um entendimento de como é a divisão, porque eu vou trazer várias palavras que estão no hebraico, estão escritas no Velho Testamento. Mas é importante nós sabermos o que é Velho Testamento, o que é o Novo Testamento, quais são essas divisões. Então, antes da gente falar que está escrito, a gente vai saber um pouquinho sobre essas divisões. Então, nessa introdução, eu queria trazer um esclarecimento para vocês, que geralmente, qual que é o pensamento que a gente tem quando a gente pensa na Bíblia? O Velho Testamento, nós temos um olhar histórico da construção e a origem de um povo, que é o povo judeu. Então nós temos essa ideia de cronologia, da história desse povo e de como eles caminharam no início da sua, vamos dizer assim, da civilização como uma nação, como um povo. E o Novo Testamento nós separamos como algo espiritual, algo que nos serve. Então basicamente a maioria dos cristãos tem essa divisão. O Antigo Testamento é só histórico, para eu ter um entendimento do que aconteceu. E o Novo Testamento é o que de fato eu tenho que aderir para a minha vida. É o que de fato é espiritual. Mas não é uma verdade isso. Porque muitos cristãos, eles deletam o Velho Testamento como se fosse contos, histórias de pessoas, situações que só aconteceram naquela época. Mas o apóstolo Paulo fala que tudo que está escrito é para o nosso ensino. Tudo que está escrito na palavra é para agregar o nosso conhecimento e é para ter aplicações espirituais. É claro que tem pessoas que deturpam o texto e querem trazer ideias judaizantes para a igreja atual. Isso acontece?
Acontece, e a gente corre esse risco. Mas também o outro lado de abandonar 100% e entender que é só uma história, é errado também. Então nós temos que agir com equilíbrio, com entendimento que a salvação, o propósito, o nosso viés dessa aula é sobre salvação, o propósito de salvação já está descrito no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento se reflete no Novo Testamento e o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Então é uma coisa só, há uma unidade. Os textos falam de um mesmo Cristo, de um mesmo Deus. O Novo Testamento só traz evidência e clareza que o Cristo já era proclamado no Antigo Testamento, que já era declarado o Cristo naquele momento. E como eu falei na primeira aula, o Antigo Testamento já nos mostrava alguns tipos de Cristo, algumas oportunidades do povo de Israel obter a salvação. A ideia de salvação sempre esteve com o povo de Israel desde esse início, desde o começo de tudo, ou seja, não é só uma história. A gente trouxe a alusão de Abel, a gente trouxe a alusão a Noé, a gente trouxe a alusão a Moisés, a cobra levantada no deserto, Josué pode ser declarado um tipo de Cristo, Esther, qual que foi o papel de Esther? Salvar o povo de uma chacina, salvar o povo da morte. Então, o Antigo Testamento já está trazendo a necessidade de um Salvador. Mas essas alusões, essas referências, estão mostrando que é algo ainda incompleto. Na época, não sei se os irmãos já leram um pouco no livro de Juízes, por exemplo. O que acontecia? Não tinha rei estabelecido em Israel, mas havia necessidade de uma liderança, porque senão o povo corrompia. E de tempos em tempos se levantava um juiz em Israel. A partir do momento que o juiz era levantado, esse povo, ele andava em correção no Senhor. Eles tinham a compreensão clara do que precisava ser feito. A partir do momento que esse juiz morria ou se abria a mão do cargo, o povo perecia. E os filisteus vinham e invadiam Israel. Os cananeus vinham e destruíam aquilo que o povo estava produzindo. O povo começava a sofrer e Deus levantava outro juiz. Outra pessoa o quê? Uma referência. Então o povo de Israel não é diferente de nós hoje. Nós sempre precisamos de uma referência. Nós temos essa necessidade, uma necessidade humana. A gente sabe do que precisa ser feito, a gente sabe da forma que tem que caminhar, mas a gente sempre espera um síndico responder por nós, no nosso condomínio. A gente sabe que a gente, moralmente falando, pode falar a respeito de um lixo que está na via pública do condomínio, pode falar de uma lâmpada que quebraram, pode falar de um carro que uma criança riscou, mas o que a gente faz? A gente joga para uma referência. Você está aí para isso, se vira. Aí na reunião de condomínio a gente vai? Não vai, porque o síndico se resolve. Então com a nossa fé é diferente? Vocês acreditam que a nossa vida espiritual é diferente disso? A gente às vezes não confia. Nós temos que confiar no nosso pastor local, mas a gente não pode depender que a nossa fé venha através dele. A gente não pode esperar que ele venha trazer uma resposta da parte do seu pastor para a gente despertar. Entende? A gente tem que entender os sinais e os alertas, mas a gente não pode só mover as peças do tabuleiro se alguém falar, me mexa. Mas o que a gente tem que entender? Eu preciso disso. Então eu vou ter que ter o auxílio do Espírito Santo para eu começar a caminhar isso. Eu vou continuar sendo orientado, mas não só dependente de um homem, de uma pessoa. O próprio Espírito vai me nortear, vai me trazer essa direção, vai me trazer essa compreensão da forma que eu tenho que viver essa salvação que eu acredito. Senão, fica o crer pelo crer Ou seja, por isso que a gente tem que pegar as histórias das Escrituras, meditar nas histórias das Escrituras, compreender a forma que esses homens caminharam, e nós vamos começar a caminhar agora, uma caminhada trajada pelo Espírito Santo, nos indicando sempre quem? Cristo. Como é no Velho Testamento, como é no Novo Testamento, como sempre será. Quem é baseado na palavra, olha, enxerga a palavra com óculos de Cristo. Nós não temos mais os nossos olhos vendados.
e nós não enxergamos aquilo que nós queremos. Nós temos que olhar a nossa vida com uma ótica de Cristo, senão nós não somos cristãos. O que é o significado de cristão? O mini Cristo. Ou seja, você tem que viver uma ótica baseada naquilo que você se autodenomina. Eu sou cristão, mas eu vivo da forma que eu quero. Então, não estou entendendo a necessidade. Não, eu sou cristão, mas eu entendo salvação diferente do que você. Falei, irmão, a gente tem que melhorar esse ponto. Então você não é cristão. Você pode acreditar em qualquer outra coisa, mas a sua fé não está embasada em Cristo. E é isso que a gente precisa. Então tem que entender que o Antigo Testamento tem verdades espirituais para as nossas vidas, e a partir do momento que nós formos estudar, vamos ter claro entendimento do que era uma cultura da época e o que serve para nós como aplicação espiritual para os nossos dias de hoje. Então a gente vai ter esse discernimento claro. Olha, o que é uma cultura judaica? Por quê, irmãos? Se nós analisarmos, a fé judaica é uma cultura familiar que mistura com uma religião. É uma coisa só. Quando o Senhor foi preparar o êxodo do povo do Egito, o que ele falou para Moisés? Para preparar um cordeiro, para preparar um pão asmo com ervas amargas, para relembrar o que é? O que eles viveram no Egito. E para aquela refeição e para aquela reunião que era realizada com toda a sua família, fosse sempre contada essa história de onde nós saímos. Ou seja, sempre foi uma cultura familiar. Sempre foi uma história de uma família que se tornou uma religião, mas a essência é família. Por isso que o judaísmo não tem os maiores indicadores de conversão no mundo, se você for comparar com o catolicismo, com o islamismo, com o cristianismo. Porque o interesse do judeu não é salvação de vida. O interesse do judeu não é esse. A ideia do judeu é o quê? É uma cultura familiar. O judeu, quando vai realizar um casamento, hoje eles casam pessoas não judias, mas a pessoa tem que conhecer a Torá, tem que estudar, tem que se converter ao judaísmo para depois o rabino ter a possibilidade de realizar esse casamento. Se a pessoa não se converter à fé judaica, ele fala, olha, infelizmente, vocês enxergam como conversão, nós enxergamos aqui como uma história familiar. Se você não está conectado com essa história de família, qual o sentido de eu me colocar a realizar seu casamento? Se é uma história que você não pega para você, como fosse um ato seu e agora você é desta casa, dessa família. Aí aqui, eu vou separar, nessa primeira aula a gente vai falar um pouquinho sobre o Antigo Testamento, e na aula posterior nós vamos falar a respeito do Novo Testamento, tá? Então nós temos o entendimento que, para nossa clareza, houve essa divisão, e o nosso Antigo Testamento consiste em 39 livros, que foram separados, catalogados em capítulos e versículos. Imagina que a Bíblia eram diversos livros separados com diversas histórias corridas. Então essa organização veio muito tempo depois. Os antepassados viveram 400 anos sem Bíblia, sem acesso a essa informação unificada. Ela na sua completude, então, foram centenas e centenas de anos até ter o formato que a gente tem hoje. Então, essa divisão nos traz o que? A facilidade de acesso às informações na Palavra de Deus. Então, o Antigo Testamento consiste em 39 livros, mas só que nós temos algumas subdivisões para separar estes livros. Então, essas subdivisões começam nos Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Então, essa é uma separação dos livros do Antigo Testamento. Tem algumas pessoas que usam algumas outras nomenclaturas, mas eu acho que a nomenclatura mais fácil para a nossa compreensão é essa. Então, nós temos os 5 primeiros livros no Pentateuco,
Posteriormente, nós temos 13 livros históricos, 4 livros poéticos e 17 livros proféticos. Então, o Antigo Testamento que nós conhecemos é separado dessa forma. E dentro de cada subdivisão, nós temos os livros. Então, aqui são os Pentateucos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. O povo judeu só se apega nesses 5 primeiros livros, que é conhecido como a Torá. Então eles têm acesso aos Salmos, mas só que o que eles levam como regra de fé e prática está baseado nisso aqui. Então tudo que eles acreditam, tudo que eles vivem, porque assim, se nós formos analisar a separação desses livros, a Gênesis traz a história do mundo e o surgimento da família de Jacó, basicamente. No Êxodo, já traz a história de Moisés e o nascimento de um povo. No Levítico, é a consolidação desse povo. Em Números, a gente pode trazer o volume e a potencialidade que esse povo adquiriu. De uma pequena família de Jacó surgiu um grande e numeroso povo. Né, com basicamente diversas nações dentro de uma só. As 12 tribos de Israel eram potências, cada uma, se nós formos ler, principalmente em Números, nós vemos a quantidade de exércitos que cada tribo tinha, né? A potência bélica para a época que eles tinham, a capacidade de guerrear, a proporção que eles tomaram, né? E a gente vê que na ida para o Egito, foram que Jacó e mais ou menos 40 pessoas que era a sua família. E saíram de lá cerca de 2,5 milhões de pessoas no Êxodo. Ou seja, esse período de 400 anos no Egito montou uma mega população que se iniciou com uma família que foi colocada na terra de Gósen. E depois saiu daquele lugar uma potência, uma grande nação. E Deuteronômio é um resumo de toda essa história. Então Moisés vai trazer o entendimento de onde eles vieram, vai trazer um reforço das leis que eles devem seguir, porque em Levíticos, a gente brinca que é o livro mais cansativo de se ler. Inclusive, é o livro que mais tem palavras na Bíblia. Não tem livro que tenha mais texto do que o livro de Levítico. Você pode ver, poxa, mas Ítalo, Salmos tem 150 capítulos, mas é uma coisa leve, um poema, uma coisa suave, vai ler. Vai ler Levítico para você ver. Fala, meu Deus. É bem difícil porque fala de tudo, irmãos. Fala de questão sanitária, fala de como se deve construir sua casa, fala de direitos e deveres, fala dos dias das mulheres, suas impurezas, fala de sacrifícios e a forma como que se deve pagar e o peso de tudo isso. Então, é um regimento do povo de Israel, detalhado daquilo que eles acreditam e tomam posse até os dias de hoje. É um reforço de toda essa história. Então, o Pentateuco vem disso, os 5 primeiros livros. Então, aqui é a base daquilo que o povo judeu acredita até os dias de hoje. Então, todo ensino, todo conhecimento, a Septuaginta que veio posteriormente, tudo que o judeu entende como conteúdo, está baseado nisso aqui. Aí, posteriormente, nós temos os livros históricos, que são Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e Jó. Então, são livros que trazem o quê? Todo o contexto de vida de Israel. Tudo que, grande parte do que eles viveram, de como foi os reinados. Vocês já perceberam que a partir de Samuel, que começa a falar do reinado de Davi, vai falando de reinado por reinado do povo de Israel, vai explicando detalhadamente até o período de exílio, que é uma coisa que a gente vai aprender depois. Como é muito conteúdo, não adianta eu colocar o conteúdo todo no dia de hoje. Mas a gente vai aprender também que esse reino era íntegro e unificado. Foi isso que o Senhor propôs aí para a família de Davi,
que a ideia era trazer o quê? Perpetuidade no reino, que era continuidade eterna. E nós sabemos que o nosso Cristo é oriundo dessa genealogia. Ele veio nessa genealogia davídica. Então era uma coisa que o Senhor já estava preparando muito antes de alguém imaginar que Cristo viria. Ele já tinha estabelecido que alguém vindo de Davi ia se estabelecer eternamente no reino. Então é isso que nós acreditamos. Nós não podemos deixar isso só como uma história. Nós temos que levar isso como algo espiritual. Então aqui as separações, aqui fala de Josué, basicamente é a conquista, é ele que deu o pontapé inicial para que o povo de Israel pudesse conquistar a terra prometida. Né? A gente já falou um pouquinho, em outras ministrações esclareci para os irmãos a importância desse tempo no deserto, né? Porque para a gente crescer, a gente depende muito do nosso ambiente. Se no Egito você era escravo, e em Canaã você tem que ter perfil de conquistador, não tem como você fazer essa transição de um lugar para o outro, pura e simplesmente. Você tem que parar num ambiente para você ser moldado. E o povo foi moldado no deserto. E nós também somos moldados na nossa vida. Não adianta a gente sair de um estágio 0 para o 100 no mesmo ambiente. Ou só porque a gente trocou de ambiente, o nosso comportamento muda. O seu comportamento foi treinado lá atrás. Esse povo, quando se chegou ali, quando Moisés foi levantado pelo Senhor para cuidar desse povo e trazer esse povo libertação, era um povo que nem se lembrava mais do período que Israel era livre, que Israel podia caminhar na terra de Gósen em paz. Eles não tinham nem lembrança disso. Essa história era uma coisa muito passada, muito antiga. Eles só viviam de histórias que eles ouviram dos nossos pais, como eles viviam em liberdade, mas eles não tinham ideia de como serem libertos de novo. Então foi importante esse processo, e foi importante Josué com esse oxigenado, com essa nova ideia, né? Um filho do deserto, uma pessoa que já nasceu com esse entendimento que ele não é escravo. Ele já nasceu nesse entendimento do deserto que Israel é um povo conquistador. E ele foi um grande conquistador. Ele conquistou mais de 40 terras que o Senhor preparou a terra de Canaã e foi separando em tribos para ser conquistada aos poucos. E esse homem foi... Dezenas e dezenas de cidades foram conquistadas. Quem lembra do início em Jericó? E dali foram dezenas e dezenas de cidades que foram conquistadas. Aí vem a história de Ruth, que nós conhecemos também, uma mulher que está na genealogia de Cristo, uma moabita, uma mulher que não tinha a mesma fé, e é aí que eu trago a conexão, que não é só uma história. Aqui, Deus já estava avisando que ele ia aceitar pessoas de outros povos. Aqui Deus já estava deixando claro, eu vim para o povo de Israel, mas eu aceito as pessoas de outros povos. Mas para aceitar pessoas dos povos, tem que se submeter ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Não adianta só, como hoje a gente aprende nós abraçamos qualquer povo, nós abraçamos. Mas há necessidade de reconhecimento do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, para que esse povo de fato abrace a nossa fé e possa usufruir das heranças eternas que nós vamos usufruir. Então o próprio Deus já queria deixar claro aqui lá atrás, da ideia, do plano, do projeto que ele tinha. Quando ele falou para Abraão que olha as estrelas do céu, olha a areia do mar. Ele estava dizendo, olha, eu vou te dar algo poderoso na terra, você vai crescer significativamente aqui na terra, mas também tem uma nação celestial que vai ser conquistada através da sua vida. E nós hoje fazemos parte dessa nação celestial, que o Senhor mostrou há mais de 4.000 anos atrás para aquele homem. E hoje nós vivemos, nós tomamos posse disso. Por isso que tem que ser para nós uma verdade espiritual, não só um relato histórico. Então aqui nós vemos 1 e 2 Samuel, que é muito linda essa história, né? Começa com Ana e traz o desenvolvimento de Samuel quando criança e mostra a vida íntegra que ele teve como um sacerdote e juiz de Israel, que foi o último dessa cronologia, né? Como ali em Juízes, nós já falamos um pouco, que se levantaram Gideão,
Débora e diversos outros, Sansão, diversas lideranças foram levantadas depois do tempo, terminou ali em Samuel. De Samuel se iniciou Davi, aí em 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas nós temos as histórias dos reis de Israel. Se os irmãos repararem, nesses 4 livros aqui, tem algumas histórias que se repetem. Histórias que estão em 1 e 2 Reis que se encontram também em 1 e 2 Crônicas. Então é o mesmo período, são o mesmo momento que falam das mesmas histórias. Aí nós temos Esdras e Neemias, né, que é o contexto de reestruturação de Jerusalém, que foi sediada e foi invadida na sua primeira vez. Aí traz esse relato que nós já conhecemos. O relato de Esther também, né, com o seu tio Mardoqueu, e essa linda história que nós também a conhecemos. E o texto de Jó, que na cronologia, se nós formos ver, é um texto mais antigo que nós temos na Bíblia. Então, aparentemente, a gente tem uma ideia de história aqui, e em Jó dá uma quebrada quando a gente lê, né? Que é totalmente fora dessa construção. Mas, cronologicamente, foram primeiras histórias bíblicas foi em Jó. Inclusive, tem consenso de alguns teólogos que o próprio Moisés que escreveu o livro de Jó. Por isso. Juntamente com os 5 Pentateucos, né? Aqui nós temos os livros com viés poético, né? De Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Inclusive, são textos interessantes de se realizarem leitura, porque também não é diferente dos outros, não é uma história corrida que você vai lendo os capítulos. Você pode usar pílulas no seu dia a dia de versículos ou de capítulos, e você pode ler de uma forma aleatória que não tem impacto na história. Provérbios, por um exemplo, são diversos fragmentos, diversos versos que não tem uma história fluida. Então você pode ler, você pode meditar. Os salmos é da mesma forma também. Cada salmo tem um seu viés, né? E os salmos estão ligados à história dos reis, do exílio. Todo esse contexto que nós vemos nos livros históricos, eles são refletidos aqui em Salmos. Aí, dentro dos livros poéticos, nós temos uma divisão que são os profetas maiores e os profetas menores. Para o nosso olhar, basicamente, são os livros mais longos são dos profetas maiores. Então, Isaías, que é um livro longo, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, são os livros mais longos, eles são considerados os profetas maiores. E esses livros mais curtinhos, que a gente vê que tem 5, 4 capítulos, Miqueias que é um pouquinho maior, se não me falha a memória, mas são livros um pouco menores. Então são esses aqui, os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Cada um desses profetas, tanto os maiores e os menores, alguns são contemporâneos entre si, mas eles fazem parte da história dos livros históricos lá, de 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Eles fazem parte dessa cronologia. Se os irmãos lerem o texto com uma análise, a maioria desses textos ele traz no tempo do rei Zedequias, no tempo do rei tal, e ele sempre remete à história que nós já lemos nesses 4 livros aí, basicamente. Então essa é a divisão que nós temos e conhecemos das Escrituras. E aqui eu queria trazer algumas palavras que são encontradas no Antigo Testamento que remetem à salvação. O Antigo Testamento, como nós já conversamos, ele foi basicamente escrito em hebraico e algumas coisas em aramaico. Então são as línguas oficiais do Antigo Testamento. A língua que era falada naquela época, naquele período. E
histórias, irmãos, como a gente iniciou a nossa conversa aqui, nossa aula hoje, são histórias de família. Então, antes de serem catalogadas e o surgimento dos escribas, que eram de fato que faziam o compilado disso e faziam a inscrição de tudo isso, essas histórias eram conhecidas do boca a boca, eram só faladas, eram pronunciadas. E foi algo que o próprio Deus estipulou lá atrás, como a gente já conversou. Uma das simbologias é da Páscoa, da saída do Egito, mas toda a história de Israel foi motivada pelo próprio Deus para ser transmitida boca a boca, nas conversas em família, nas reuniões de família, nos eventos. Então, essas histórias eram bem fortes. Hoje a gente não tem, nós como um povo sul-americano, a gente não tem essa característica, principalmente um povo brasileiro, né? Não vou falar sul-americano porque tem muitos países da América do Sul que tem esse hábito de conhecer a sua árvore genealógica, saber de onde você vem, da sua história de família, mas nós brasileiros não temos isso, né? E isso a gente perde muito, né? Nós não conhecemos. A gente conhece no máximo os nossos avós, quem consegue os bisavós, mas não sabe de mais nada. Alguns sabem da origem dos sobrenomes, alguns sabem da história de fato da família, outros só sabem que apareceram aqui, não sabem nem de onde veio, nem para onde vai. Então, olha que interessante a gente ter, né, esse entendimento como o povo judeu teve. O povo sabe da sua história, o povo sabe de onde veio, sabe das suas características. É por isso que é um povo que as coisas acontecem para eles. A gente acha que, nossa, mas né, o povo sempre eles sempre são unidos entre eles, é um povo rico, é um povo próspero. É porque eles aprenderam e aplicam isso na vida deles. E levam isso para a posteridade. Independente de qualquer coisa, um judeu sabe de onde ele veio. Né, como o nosso pastor trouxe, um judeu de 12 anos, ele conhece a Torá numa perfeição que ele humilha a gente. Ele expõe a nossa fragilidade. Porque ele tem um conhecimento perfeito daquilo. É a mesma coisa uma criança do Islã. Ele sabe o Alcorão de cor. A gente se juntar as mãos aqui de versículos que a gente conhece, a gente não sabe. E essas crianças já sabem de cor. Essas crianças já têm o conhecimento de a conduta de vida. Tem várias práticas judaicas. Pra você ter uma ideia, o judeu, ele tem uma oração que ele, ao sair do banheiro, uma oração de gratidão, porque ele teve a oportunidade de ir no banheiro. E qualquer criança sabe dessa oração. Ele encosta a porta, ele faz a oração. É uma coisa que aprendeu na família. É no mínimo. É no mínimo, no básico. Então, e é uma coisa que é levada aqui, de geração em geração. Ele tem um total entendimento. A gente vai usar uma roupa típica, a gente nem sabe, vai na escola da festa junina, não sabe nem a história da festa junina e vai pulando fogueira e vai fazendo. Uma criança, ele tem entendimento claro na criança judia, do que é um kippá, do que é um talit, qual o simbolismo disso para a fé dele. O que nós levamos como história, a gente não tem noção nenhuma. Pus a roupinha, pintei de preto um dentinho do meu filho e mandei para a escola. Mas nem sei o que está acontecendo. Então, para você ver a diferença de como a gente lida também, a questão cultural, né? E aqui, eu queria trazer algumas palavras, e eu queria que os irmãos me ajudassem aí também, procurando esses textos, para a gente ter uma interação aqui, tá? Então, essa primeira palavra, gal, significa redimir, libertar, vingar, agir como parente. Levíticos 23, 33. 23, 33? Isso. Deixa eu ver aqui. 23. 23, 33. A festa dos tabernáculos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês sétimo será a festa dos tabernáculos, ao Senhor por 7 dias. Deixa eu pegar
texto aqui também. Pera aí, irmão, só um minutinho, tá? Ó, Candinho, coloca 25:33, por favor, desculpa. É 25, Isso, 25:33. 35, 33. E havendo feito o resgate, um dos levitas, então a casa comprada e a cidade da sua possessão sairão no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão, no meio dos filhos de Israel. Ou seja, essa palavra resgatar, o resgate desse texto é a palavra Gaal, que significa redimir, libertar, vingar, agir como parente. Essa próxima palavra, shayá, significa vivificar e reavivar. Então nós temos um texto que se encontra em Isaías 57:15. Quem pode trazer para a gente esse texto? Pode ir. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto santo lugar habita, e também com o comprido e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ou seja, o vivificar desse texto, a origem é shayá, né, o que a gente entende como vivificar. Padar, resgatar, redimir, livrar. 2 Samuel 7:23. E quem é como Israel? E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ter e fazer o povo para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso. Realizaste grandes coisas impressionantes, maravilhas das nações e seus deuses diante dessa mesma nação que libertaste do Egito. Meu Deus, ou seja, o contexto de fostes resgatar, o resgate, aqui nesse texto, seria a palavra padar. E a palavra kafar, resgatar, reconciliar, expiar e propiciar. Esses são os significados. Tem um texto que usa essa palavra em 2 Samuel 21:3. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Num texto, em outra versão, fala: e que resgate vos darei para que abençoes a herança do Senhor? Então, essa palavra kafar, quem lá de Cafarnaum, que a gente já falou no estudo, essa é a origem. Aqui nós temos Teshuá, que é salvação no sentido de fato espiritual, e livramento no sentido de uma agência de Deus sobre o homem, que é em Salmos 40:16. Nos diz... Mas... Pode 16. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Então esse é aos que amam a tua salvação. Então essa tua salvação é Teshuá. Essa que é a salvação de fato no sentido espiritual. E Natsal, que é tirar a força, salvar, resgatar, libertar, livrar, saquear. Está em Deuteronômio 23:14. Porquanto
Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo, para que aquele não veja coisa feia em ti e se torne atrás de ti. Glória a Deus. Então, esse contexto de anda no meio do teu acampamento para te livrar, esse livrar é a origem natsal. E acha que é salvar, ser salvo, ser libertado, conceder vitória. É um texto que nós temos em Juízes 13, 5. Não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será brasileiro. Consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos cristãos. Então, esse libertação, que nesse contexto, libertação de Israel, ele vai livrar este povo, é esse significado. Então, eu queria trazer para os irmãos que tem diversas palavras do hebraico que remetem ao mesmo entendimento, que remetem à compreensão de salvação. Então, todos esses textos que nós lemos, em determinada medida, traz a alusão do que iria vir. Nós temos que ler a palavra de Deus nessa ótica. Então, todo o texto corrido traz a alusão de algo, ou traz explicação para me conectar com Cristo lá na frente. Então, é um enredo, é uma base, é uma compreensão para que eu tenha um contexto claro daquele que há de vir. E para trazermos aqui como curiosidades, eu já falei, várias palavras aí que têm o mesmo sentido e significado, e é bem comum na vida do povo hebreu, né, do povo judeu. Essas palavras, elas fazem parte do dia a dia deles, no conceito histórico e religioso. Aí eu queria trazer o destaque para essas duas palavras finais, né, que seriam natsal e asha. A primeira, com sentido de salvação física, pessoal ou nacional, ela é remetida no Velho Testamento 212 vezes, né? Mais frequentemente com essa ênfase, com significado em livrar. O termo aparece 354 vezes, sendo a maior concentração em Salmos, 136 vezes, e nos livros poéticos, 100 vezes. Ou seja, natsal aparece 212 vezes nas Escrituras. E asha aparece 354 vezes. Nessa mesma ideia, nesse mesmo intuito de salvar. E aqui, mais frequentemente, porém, tem Deus como sujeito e o povo de Deus como objeto. Ele livrou os seus de todos os tipos de aflição, inclusive de inimigos nacionais e pessoais. Por isso, Yahvé é Salvador. Né? Tem esse texto de Isaías 43, 11 e 12. Quem pode ler para nós? Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim, não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou. Declaro sempre. Amém. E o texto e minha salvação, de 2 Samuel 22, 3. Quem pode ler para a gente? 2 Samuel 22, 3. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação. Glória a Deus. O alto retiro e o meu refúgio. Amém. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. E Salmos 27, verso 1. Glória a Deus. Ou seja, Yahvé, que é a palavra que
que o judeu remete ao Criador, ao nosso Deus, ela basicamente tem essa alusão, esse significado de Salvador. Ou seja, é a base de fato da nossa fé. O número de verbos que transmite a ideia de salvamento ou salvação, bem como a frequência com que ocorre, indica que a questão permeia o pensamento e a cultura judaica. Segundo Stanley Orton, que é um grande teólogo norte-americano que tem um viés pentecostal, esses verbos incluídos, seus muitos significados possíveis, ocorrem mais de 1.750 vezes no texto bíblico. Então, olha para vocês compreenderem a importância da compreensão da salvação, que é batido na tecla todo o conteúdo bíblico. Todo o conteúdo bíblico. Deus te abençoe, viu? Te faça prosperar. No fim das contas, você vai ter que preencher o formulário. Vai. Então, correm mais de 1.700 vezes. Então, a gente tem a compreensão do volume disso. Se a Bíblia consiste em mais ou menos 38 mil versículos, você tem uma noção boa de só a palavra remetendo salvação, uma palavra. Aparece aí quase 1.800 vezes. Então é um volume importante se a gente for ver no contexto todo. E aí, o que eu queria deixar aí para vocês de perguntas para a próxima aula, que o João vai mandar aí também, mas se vocês quiserem tirar foto, podem tirar também. A pergunta 1 é: os escritores inspirados fizeram uso de várias palavras que fazem referência ao conceito geral de salvação. Cite 5 delas. Então, das palavras que a gente trouxe aí do hebraico, que vocês possam trazer 5 delas. E a segunda é: quais são as 2 palavras no hebraico que recebem destaque especial quanto à salvação e o porquê elas recebem esse destaque? Irmãos, eu atualizei o QR Code. Aí vocês anotem a presença de vocês aí, por favor. Janta, põe para nós.